Pode ir. Vandeham Shri Guru Shri Juttapadakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakha Vitam Mukham Karoti Vachalam Pangulam Bhayate Girim Yad Kripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayana Namaskritam Narochaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhiraye Sirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 7, verso, creio que 15. 15, Prabhu. Namam Duskritino Mudha Prapadyanti Naradhama Mayaya Pahrita Jnana Asuram Bhavam Asrita. Tradução. Os canalhas que são grosseiramente tolos, os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que participam da natureza ateísta dos demônios, não se rendem a mim. Significado. Está dito no Bhagavad Gita que a pessoa que simplesmente se rende aos pés de lótus da Suprema Personalidade, Krishna, pode superar as estritas leis da natureza material. Neste ponto surge uma pergunta. Como é que os filósofos educados, cientistas, homens de negócio, administradores e todos os líderes dos homens ordinários não se rendem aos pés de lótus de Shri Krishna, a toda poderosa personalidade de Deus? Durante muitos e muitos anos e nascimentos, os líderes com grandes planos de perseverança, durante muitos anos e anos de nascimento, os líderes com grandes planos e perseverança, mas a liberação é possível simplesmente por se render aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Então, por que é que líderes trabalhadores e inteligentes não adotam este método simples? O Gita responde a esta pergunta muito francamente. Os líderes da sociedade realmente culto, tais como Brahma, Shiva, Kapila, os Kumaras, Manu, Vyasa, Devala, Asita, Janaka, Prahlada, Bali e posteriormente Madhvacharya, Ramunacharya, Sri Chaitanya e muitos outros que são fiéis filósofos, políticos, educadores, cientistas, etc., se rendem aos pés de lótus da Pessoa Suprema.
a autoridade toda-poderosa. Aqueles que não são realmente filósofos, cientistas, educadores, administradores, etc., mas que se fazem passar por tais em troca de ganhos materiais, não aceitam o plano ou caminho do Senhor Supremo. Eles não têm nenhuma ideia sobre Deus. Eles simplesmente manufaturam seus próprios planos mundanos e, em consequência disso, complicam os problemas da existência material em suas tentativas vãs de solucioná-los. Porque a energia, natureza material, é tão poderosa. Ela pode resistir aos planos não autorizados dos ateístas e confundir o conhecimento das comissões de planejamento. Aqui se descreve os ateístas fazedores de planos com a palavra duskritina, ou seja, canalhas. Kritina significa aquele que tem executado o trabalho meritório. O ateísta fazedor de planos é, às vezes, muito inteligente e meritório também, pois é preciso inteligência para se executar qualquer plano gigantesco, seja bom ou mau. Mas porque o cérebro do ateísta é utilizado impropriamente para se opor ao plano do Senhor Supremo, o ateísta fazedor de planos chama-se duskritina, o que indica que sua inteligência e esforços estão desorientados. No Gita, se menciona claramente que a energia material trabalha completamente sob a direção do Senhor Supremo. Ela não tem nenhuma autoridade independente. Ela trabalha da maneira como a sombra se move, de acordo com os movimentos do objeto. Mas, ainda assim, a energia material é muito poderosa, e o ateísta, devido ao seu temperamento ímpio, não pode saber como ele trabalha. Nem pode, tampouco, conhecer o plano do Senhor Supremo. Sob a influência da ilusão e dos modos da paixão e ignorância, todos os planos se frustram, como no caso de Hiranyakashipu e Ravana, que, embora fossem ambos materialmente eruditos, como cientistas, filósofos, administradores e educadores, tinham seus planos malogrados. Estes dos cretinas ou canalhas são de 4 padrões diferentes, como são delineados abaixo. 1. Os mudas são aqueles que são grosseiramente tolos, como bestas de carga que trabalham muito arduamente. Eles querem gozar os frutos de seu trabalho por si mesmos e não querem compartilhá-los com o Supremo. O exemplo típico da besta de carga é o asno. Este animal humilde é posto para trabalhar duramente por seu patrão. O asno não sabe realmente para quem ele trabalha, tão duramente noite e dia. Ele se mantém satisfeito se enche em seu estômago com uma porção de capim, dormindo um pouco sob o temor de ser espancado por seu patrão, e satisfazendo seu apetite sexual com o risco de ser repetidamente coiceado por seu cônjuge. O asno às vezes canta poesia e filosofia, mas este zurro apenas perturba os outros. Esta é a posição do trabalhador frutivo tolo que não sabe para quem deve trabalhar. Ele não sabe que o karma, ação, destina-se ao yajna, sacrifício. Geralmente, aqueles que trabalham duramente dia e noite para aliviar a carga dos deveres criados por eles mesmos, dizem que não têm tempo para ouvir sobre a imortalidade do ser vivo. Para tais mudas, os ganhos materiais que são destrutíveis são o máximo na vida, apesar do fato de que os mudas desfrutam somente de uma muito pequena fração do fruto do trabalho. Às vezes passam dias e noites sem dormir, em troca de ganho frutivo. E ainda que tenham úlcera ou indigestão, se satisfazem com praticamente nenhuma comida. Estão simplesmente absortos em trabalho durante o dia e noite para o benefício de patrões ilusórios. Ignorantes de seu patrão verdadeiro, os trabalhadores tolos desperdiçam seu tempo valioso servindo à avareza. Infortunadamente, eles nunca se rendem ao Mestre Supremo de todos os mestres, nem tiram um tempo para ouvir sobre ele.
de parte das fontes adequadas. O suíno, que come excremento, não se importa em aceitar docinhos feitos de açúcar e manteiga. Similarmente, o trabalhador tolo continuará infatigavelmente a ouvir sobre as notícias para os sentidos desfrutáveis a respeito da força mundana flutuante que move o mundo material. 2. Uma outra classe de Duskritina ou canalha chama-se Naradama, ou seja, desculpa, o mais baixo da humanidade. Nara significa ser humano e Adama significa o mais baixo. Entre as 8.400.000 espécies diferentes de seres vivos, há 400.000 espécies humanas. Dentre essas, há numerosas formas inferiores de vida humana, que são, em sua maioria, não civilizadas. Os seres humanos civilizados são aqueles que têm princípios para a vida social, política e religiosa. Aqueles que são desenvolvidos social e politicamente, mas que não têm nenhum princípio religioso, devem ser considerados naradamas. Tampouco é religião a religião que não tem nada a ver com Deus, porque o propósito de seguir os princípios religiosos é conhecer a verdade suprema e a relação do homem com ele. No Gita, a personalidade de Deus afirma claramente que não há nenhuma autoridade acima dele e que ele é a verdade suprema. A forma civilizada de vida humana está destinada para que o homem reviva a consciência perdida de sua relação eterna com a verdade suprema, a personalidade de Deus Shri Krishna, que é todo-poderoso. Quem quer que perca esta oportunidade é classificado como um Naradama. Temos informações das escrituras reveladas de que quando o bebê está no ventre da mãe, uma situação extremamente desconfortável, ele suplica a Deus para a salvação e promete adorar somente a Ele, assim que sair. Suplicar a Deus quando se está em dificuldade é um instinto natural em todo ser vivo, pois ele está relacionado eternamente com Deus. Mas após a sua salvação, a criança se esquece das dificuldades do nascimento e se esquece de seu Salvador também, estando sob a influência de Maya, a energia ilusória. É dever dos responsáveis pelas crianças reviver a consciência divina adormecida nelas. Os 10 processos de cerimônias reformatórias, como se prescrevem no Manusmriti, que é o guia dos princípios religiosos, destinam-se a reviver a consciência de Deus no sistema de Varnashram. No entanto, já não se segue estritamente nenhum processo em nenhuma parte do mundo, e por conseguinte, 99,9% da população é Naradama. Quando toda a população se torna Naradama, naturalmente toda a sua assim chamada educação se torna nula e vazia pela energia todo-poderosa da natureza física. De acordo com o paradigma do Gita, um homem erudito é aquele que vê com igualdade Brahmana erudito, o cachorro, a vaca, o elefante e o comedor de cães. Esta é a visão de um devoto verdadeiro. Sri Nityananda Prabhu, que é a encarnação de Deus como mestre divino, salvou os Naradamas típicos, os irmãos de Agai Madai, e mostrou como a misericórdia de um devoto verdadeiro é outorgada às pessoas mais baixas da humanidade. Assim, o Naradama, que é condenado pela personalidade de Deus, pode novamente reviver sua consciência espiritual unicamente pela misericórdia de um devoto. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ao propagar o Bhagavata Dharma, ou seja, as atividades dos devotos, recomenda que as pessoas ouçam submissamente a mensagem da personalidade de Deus. A essência desta mensagem é o Bhagavad Gita. O mais baixo entre os seres humanos pode se salvar unicamente através desse processo de ouvir submissamente. Mas se, infortunadamente, eles se negam até a dar recepção auditiva a essas mensagens, o que falar então de se renderem à vontade do Senhor Supremo?
Os Naradamas, ou os mais baixos da humanidade, negarão completamente o dever principal do ser humano. 3. A classe seguinte de Duskritina chama-se Maya Yaparta Gyana, ou as pessoas cujo conhecimento erudito foi nulificado pela influência da energia material ilusória. Eles são, em sua maioria, pessoas muito eruditas, grandes filósofos, poetas, literatos, cientistas, etc. Mas a energia ilusória os desorienta e, por isso, desobedecem ao Senhor Supremo. Há um grande número de Mayayapartra Gyanas no presente momento, mesmo entre os acadêmicos do Gita. No Gita, em linguagem simples e sincera, se afirma que Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus. Não há ninguém igual ou superior a ele. Ele é mencionado como o pai de Brahman, o pai original de todos os seres humanos. De fato, Krishna é considerado não somente como o pai de Brahman, mas também como o pai de todas as espécies de vida. Ele é a raiz do Brahman pessoal e do Paramatma. A superalma em toda entidade é sua porção plenária. Ele é o manancial de tudo, e tudo é aconselhado a se render a seus pés de lótus. Apesar de todas essas afirmações claras, o Mayayaparta Gyana zomba da personalidade do Senhor Supremo e meramente o considera um outro ser humano. Eles não sabem que a abençoada forma de vida humana é desenhada à imagem do aspecto eterno e transcendental do Senhor Supremo. Todas as interpretações não autorizadas do Gita, da classe de Mayayaparta Gyana, fora da jurisdição do sistema Paramparam, são muito obstáculos no caminho da compreensão espiritual. Os intérpretes iludidos não se rendem aos pés de lótus de Shri Krishna, nem ensinam os outros a seguir este princípio. 4. A última classe de Duskritina chama-se Asuram Bhavan Asrita, ou os de princípio demoníacos. Esta classe é abertamente ateísta. Alguns deles argumentam que o Senhor Supremo nunca pode descender a este mundo material, mas são incapazes de dar razões tangíveis que expliquem o porquê não. Há outros que o subordinam ao aspecto impessoal, embora se declare o oposto no Gita. Invejosos da suprema personalidade de Deus, os ateístas apresentarão um número de encarnações ilícitas manufaturadas na fábrica do seu cérebro. Tais pessoas, cujo princípio mesmo da vida é depreciar a personalidade de Deus, não podem se render aos pés de lótus de Shri Krishna. Shri Yamunacharya Albandru, da Índia do Sul, disse: Ó meu Senhor, você é desconhecível para as pessoas envolvidas com os princípios ateístas, apesar de suas incomuns qualidades, aspectos e atividades. E apesar de todas as escrituras reveladas confirmarem que sua personalidade está na qualidade da bondade, e apesar de você ser reconhecido pelas autoridades famosas, célebres por sua profundidade de conhecimento na ciência transcendental e situados nas qualidades divinas. Portanto, 1. As pessoas grosseiramente tolas. 2. Os mais baixos da humanidade. 3. Os especuladores iludidos. E 4. Os ateístas declarados, como se mencionou acima, nunca se rendem aos pés de lótus da personalidade de Deus, apesar de todo o conselho das escrituras e das autoridades. Essas são os 4 tipos de pessoas que não se rendem a Deus. Krishna falou aqui os 4 tipos aqui. Santo Prabhupada explicou. Igual o Santo Prabhupada falou, eles formam 99% da sociedade hoje. Ou seja, 99% cai em algum desses 4 aqui, que não se rendem a Deus. Mesmo aqueles que podem falar sobre as escrituras, igual falou aqui o terceiro, pode até falar do Bhagavad Gita, ou de outras escrituras autorizadas, mas sem a maneira correta. Então, esses também
cai nessa categoria. E se alguém fala as escrituras sem o objetivo de se render e servir Deus, então não tem benefício nenhum, só saber. Esses são os ditos filósofos e eruditos de hoje. O Swami Prabhupada fala que esses quatro formam 99,9%. Por isso é que é dito que hoje em dia 99% dos seres humanos estão indo para o inferno, por esse motivo. Eles entram nessas quatro categorias. Ele não tem uma educação baseada na obediência a Deus, hoje em dia. A educação é 99% ateísta, então forma cidadãos ateístas também. Essa é a condição hoje, e a pessoa inteligente já deve entender isso e não se tornar junto com as massas para esse mesmo caminho que conduz só a miséria, né? A pessoa sofre aqui, se a gente não fizer pensar que daqui a pouco a morte vai vir e tem continuação da alma, e que se não satisfazer Deus vai ter que sofrer, qualquer pessoa que não pensa nisso, automaticamente vai se tornar uma dessas quatro aqui. Tipo de pessoas. Então, esses são os quatro tipos de pessoas que não se rendem a Deus. Você vê, não é só quem declara abertamente que não acredita em Deus ou é oposto a Deus, mas até aqueles que parecem filósofos e eruditos, ou até lê as escrituras sem o objetivo de adorar, servir e amar a Deus, esses também entram no terceiro tipo de pessoa que também está indo para as profundezas do inferno. E Krishna falou quem se rende a ele, os quatro tipos, e nesse verso falou aqueles que não se rendem a ele. E aí Swami Prabhupada fala aqui a realidade da coisa, 99% hoje caem nesse segundo, nesse tipo de pessoa que não se rendem a Deus. Eles consideram que esse mundo aqui é o que vale, é o que é a realidade. Ele não pensa que daqui a pouco o corpo vai embora e a alma vai ter que receber o fruto das atividades. Nunca pensa nisso. Pensa o que vai fazer agora, igual o primeiro aqui falou, planos e mais planos para como se tornar exitoso na vida material. E esse é o plano da vida. Não tem mais nenhum plano. Eles não pensam que daqui a pouco tudo aquilo vai embora. Não vai sobrar nada. Não passa isso pela cabeça. Pensa que aqui é a realidade. Depois, deixa para depois. Não pensa que daqui a pouco vai ficar velho. A miséria vai vir em seguida de morte. Nunca pensa nisso. Então, esses são os tipos de pessoas que não se rendem a Deus. Onde natureza ateísta de demoníaca. A maioria, grande maioria hoje em dia. Alguém pergunta aí? Babu, essas pessoas elas podem deixar, elas podem mudar ou não. Isso daí ela já está predefinido na vida dela. É o karma dela ser desse tipo, de algum desses quatro tipos. São Prabhupada falou aqui, isso. Se ela encontra algum devoto e tem paciência para escutar, com boa vontade e submissão, ela muda. Aí depende disso, né? A boa vontade e submissão. Ela vai ter que encontrar alguém que está pelo menos praticando. Do contrário, ela não pode fazer nenhum progresso. Ela não vai conseguir sozinha. Nem se ela tiver alguma inclinação, sozinha ela não vai conseguir nada. Ela vai sempre ter algum intercedendo por ela.
Então, primeiro vai ter que encontrar um devoto. No nosso caso, depois de escutar, vai ter que encontrar um real mestre. E aceitar a iniciação, aí sim começar realmente a conectar com Deus. Em outros casos, ela vai ter que ter também um professor, não é mestre, mas vai ter que ter alguém intercedendo por ela. Você vê nas outras religiões, sempre fala isso. Eles oram para Deus, depois eles oram para alguém interceder por eles. Porque se ninguém interceder, como que eles vão chegar até Deus? Impossível. Então, se alguém tem essa propensão e tem paciência e escuta as escrituras da boca de um devoto de maneira submissa, sem ficar especulando a isso ou aquilo, simplesmente rendida a mensagem, então aquilo é transformado. Tem essa, tem essa condição. Aí quem vai ter propensão para escutar vai depender também de impressões de outras vidas, né? Pressões na mente. E tem outra maneira, né? Sozinho a gente não consegue progredir. Aí se alguém lê sozinho também não consegue também compreender. E mesmo se compreender, não vai ter nenhuma utilidade para a vida espiritual. A vida espiritual não é só saber, né? Se saber, aquele saber não estiver ajudando na rendição, tudo entra aqui no que o Senhor Prabhupada falou, eruditos, que até leem as escrituras, mas sem o desejo de se render a Deus. Tudo depende de fé e rendição. Só conhecimento não ajuda, pode ser que não ajuda nada nisso. Tudo depende de fé e rendição, e depois bhakti, amor a Deus. O ponto-chave é esse. Qualquer atividade que ajuda nisso, ela é favorável. Se a atividade não ajudar nisso, ela é desfavorável. Isso é o principal. Por isso é que a gente escuta o Gita, porque se escutar da maneira correta, esse desejo de render vai aumentar. De acordo com como estuda e como escuta também é importante. Hoje em dia muita gente procura os Vedas só para saber, só para ter algum tipo de conhecimento. Aí a gente vê através da prática o que acontece com isso. Distancia ela dos caminhos de Bhakti. Leva para bem longe. Mesmo sem rendição nenhuma, sem ter atitude da vida humana, sem nenhuma rendição, sem nenhuma conexão, ela pensa, agora eu sei coisa que os outros não sabem. Aquele conhecimento afasta ela de Deus. O melhor a gente ver a fé. Isso é que vai levar a gente para lá. Qualquer atividade que faz aumentar a fé e a rendição, isso é Bhakti, está no caminho certo. Se qualquer atividade, até ler a escritura, estiver não ajudando nada nisso, então é desfavorável. Então isso é que a gente tem que pensar para não entrar igual a maioria aí procura esse tipo de conhecimento só para saber, eles vão ficando distanciados de Deus mais, achando. Ah, eu sei isso que os outros não sabem. E a rendição? Zero. Então, isso é que deve entender. Isso é que é como estudar é importante, como escutar é importante. Isso é que vai determinar se a fé vai aumentar, a gente vai ficar mais rendido ou não. Alguém mais aí? Falou várias coisas. São Prabhupada explicou cada uma delas.
Ninguém mais? Aí, o Prabhupada falou, ó, a educação de hoje se torna nula e vazia. Verso 16. Chaturvida bhajante mam jana sukritino arjuna arto jigyasu artahti janicha bharatah sabha. Tradução. Ó melhor entre os Bharatas, 4 classes de homens piedosos passam a me prestar serviço devocional. O aflito, o que deseja riqueza, o inquisitivo e o que busca conhecer o absoluto. Significado. Ao contrário dos canalhas, estes são partidários dos princípios reguladores das escrituras e são chamados Sukritna, ou aqueles que obedecem às regras e regulações das escrituras, às leis morais e sociais, e são de alguma forma devotados ao Senhor Supremo. Desses, há 4 classes de homens: aqueles que às vezes estão aflitos, aqueles que precisam de dinheiro, aqueles que por vezes são inquisitivos e aqueles que quando em quando buscam conhecimento acerca da verdade absoluta. Estas pessoas aproximam-se do Senhor Supremo e o servem em diferentes condições. Estes não são devotos puros, porque em troca do serviço devocional procuram satisfazer alguma aspiração. O serviço devocional puro e sem aspiração e sem desejo de lucro material. O Bhakti Rasamrita Sindhu 1 e 11 fornece a seguinte definição da devoção pura. É com atitude favorável e sem desejo de lucro ou ganho material, alcançando através de atividades fruitivas ou especulação filosófica, que se deve prestar transcendental serviço amoroso ao Supremo Peraí, Senhor Krishna. ficou claro. Acho que repete aí. Serviço devocional que não É com atitude favorável e sem desejo de lucro ou ganho material, alcançado através de atividades fruitivas ou especulação filosófica, que se deve prestar transcendental serviço amoroso ao Supremo Senhor Krishna. sem isso aí. Sem ser atividade fruitiva ou especulação filosófica, jnana, karma, yoga, seja desfavorável. Bhakti é sem isso. Do contrário, não é Bhakti puro. Vamos lá. Isso se chama serviço devocional puro. Quando se aproximam do Senhor Supremo para lhe prestar serviço devocional e purificam-se por completo, associando-se com devotos puros, estes 4 espécies de pessoas também se tornam devotos puros. Quanto aos canalhas, para eles, o serviço devocional é muito difícil, porque levam vidas egoístas, irregulares e sem metas espirituais. Mesmo alguns deles, todavia, também se tornam devotos puros, quando, por acaso,
entram em contato com o devoto puro. Aqueles que vivem atarefados com atividades frutivas procuram o Senhor ao sentirem aflição material, e nessa ocasião associam-se com devotos puros. Em sua aflição, tornam-se devotos do Senhor. Aqueles que estão simplesmente frustrados também, às vezes, chegam a associar-se com os devotos puros e se tornam inquisitivos, querendo saber sobre Deus. Da mesma forma, quando se frustram em todos os campos de conhecimento, os filósofos áridos, por vezes, querem aprender sobre Deus e aproximam-se do Senhor Supremo para prestar serviço devocional, e então transcendem ao conhecimento acerca do Brahman impessoal e do Paramatma localizado, e pela graça do Senhor Supremo ou de seu devoto puro, acabam chegando à concepção pessoal da divindade. Em geral, quando os aflitos, os inquisitivos, os buscadores de conhecimento e aqueles que estão precisando de dinheiro livram-se de todos os desejos materiais, e quando deveras compreendem que a remuneração material nada tem a ver com o aperfeiçoamento espiritual, eles se tornam devotos puros. Enquanto não atinge essa fase de purificação, os devotos que prestam transcendental serviço ao Senhor estão infectados por atividades frutivas, por busca de conhecimento mundano, etc. Logo, para chegar à etapa de serviço devocional puro, deve-se primeiro transcender tudo isso. Este pessoa começa a se render e aí se encontrar os devotos e posteriormente o mestre espiritual, que é o devoto puro, e aceitar a iniciação, então ele pode vir a começar o serviço devocional puro através dessas condições aqui ou situações aqui, igual falou. Pessoa que está triste, que quer riqueza, inquisitiva ou procura conhecimento sobre Deus, ela pode, através disso, futuramente praticar a Bhakti. Porque nesse momento ela vai pensar em coisa material. E aí, dependendo da associação dela, ela pode ficar livre desse desejo, entender a miséria e a temporariedade dessas coisas materiais e largar isso e praticar a devoção com o único desejo de servir, ter amor por Deus, para quando a morte vier, ela ir morar com Deus, eternamente com Ele, a nunca mais retornar. É o objetivo da prática espiritual, né? Final. Não pode ser que, através dessas condições, ela se encontrar os devotos, posteriormente o devoto puro, o mestre espiritual. No nosso caso, né, é necessário o mestre, nas outras religiões não é o mesmo processo. Aí você vai ter que encontrar alguém que está praticando para ensinar de qualquer jeito. E aí ela pode ficar livre de desejos materiais que tinha no começo, quando ela começou a buscar. Depois pode ficar livre desse, aí sim, praticar a serviço devocional real, chama Bhakti Yoga, que é sem mistura, né? Sem mistura de karma, jnana ou yoga. E tudo sendo favorável para Bhakti, serviço devocional. Esses são os 4 tipos de pessoas que começam a buscar. E aí, dependendo das associações, pode começar a praticar real Bhakti depois. E até que tem algum desejo mundano, não é real Bhakti. Vai estar misturado ou coberto por karma, jnana, yoga, essas coisas. Um Bhakti, depois que os desejos materiais vão embora, aí sim, a pessoa realmente pode praticar Bhakti.
Pergunta aí. Dezessete. Tesham Gyani Nitya Yukta Yekha Bhaktir Vishishyate Priyo Hi Gyanino Tyahtam Aham Sacha Mama Priya. Alguém mais vai ler? Ninguém? Quem vai ler? Tradução. Destes, o sábio que está em conhecimento pleno, unido a mim, através do serviço devocional puro, é o melhor, pois eu sou muito querido para ele, e ele é muito querido para mim. Significado. Livres de todas as contaminações de desejos materiais, o aflito, o curioso, o sem dinheiro e o que busca conhecimento supremo, podem todos converter-se em devotos puros. Mas entre eles, aquele que está em conhecimento da verdade absoluta e livre de todos os desejos materiais, torna-se realmente um devoto puro do Senhor. E das quatro ordens, o devoto que está em pleno conhecimento e está ao mesmo tempo ocupado em serviço devocional é, diz o Senhor, o melhor. Buscando conhecimento, a pessoa realiza que seu eu é diferente de seu corpo material. E quando avança mais, chega ao conhecimento do Brahman impessoal e do Paramatma. Quando a pessoa se purifica completamente, ela realiza que sua posição constitucional é ser o servo eterno de Deus. Assim, através da associação com devotos puros, o curioso, o aflito, o que busca melhoramento material e o homem em conhecimento, todos tornam-se puros. Mas no estágio preparatório, o homem que está em conhecimento pleno do Senhor Supremo e ao mesmo tempo executa serviço devocional é muito querido pelo Senhor. Aquele que está situado em conhecimento puro da transcendência da suprema personalidade de Deus está tão protegido em serviço devocional que as contaminações materiais não podem tocá-lo. Então, conhecimento significa serviço devocional. Então, o Prabhupada falou. Não é só saber. Aquele que está em conhecimento pratica serviço devocional. O real conhecimento é esse. E não adianta nada saber e não servir Deus. Isso não é real conhecimento. Então, se alguém não sabe nada e está servindo Deus, é melhor. Um conhecimento na nossa filosofia, no Gita, significa saber que a gente não é o corpo e agir dessa forma. Se a gente sabe que não é o corpo, que a morte está chegando, naturalmente a gente vai trabalhar mais para depois daqui, ou seja, para a alma, que vai depois da morte do corpo. Automaticamente nosso tempo vai ser mais gasto nisso, nossa cabeça vai pensar mais nisso. Isso é o conhecimento. Isso é o conhecimento que o Gita fala. O Swami Prabhupada acabou de falar. Isso é que é o importante. Conhecimento significa isso, entender isso. Se alguém entender isso realmente, automaticamente as atividades dele vão ser visando o bem da alma dele, depois da morte, não agora. Ele vai ficar preocupado. Para onde que eu vou? Se a morte é certa, eu desejo ir para onde? Qual que é o objetivo da vida? Se tudo material vai ficar aqui, só a alma que vai.
Ele vai começar a pensar isso. Aí quando ele entender isso, automaticamente as atividades vão ser visando sempre isso. Ele sabe que na hora da morte vai vir o julgamento. Dia de julgamento ninguém escapa. Tudo que a gente fez aqui está anotado e vai fazer, tem alguém anotando para ser considerado lá, quando a morte vier. Então, se alguém entende isso, ele sabe disso e vai viver de acordo com isso, primeira coisa, ele não vai fazer pecado. Ele não vai fazer sexo ilícito, usar nenhum tipo de intoxicante, nem enganar os outros, mentir para os outros, prejudicar ninguém. Primeira coisa é isso. Depois, o mais importante, ele vai praticar atividades que ajudam ele a conectar com Deus, que é isso que vai levar ele para perto de Deus na hora da morte, nada mais. Nenhum dinheiro conseguir, nenhuma reputação, nenhuma posição social, nada disso leva. Pelo contrário, isso afasta a gente desse outro caminho. Por isso é que é necessário renunciar a essas coisas antes. E se alguém ficar pensando nisso, significa coisa material. Nada material vai com a gente. O que vai é a alma, principalmente o que a gente fez para Krishna, no nosso caso, para Deus. É aquilo que vai contar como ponto positivo. E se a gente fizer pecado, a gente vai ter que sofrer por eles naquela corte celestial que jamais falha. Aqui a justiça pode falhar, mas lá não. Então, se alguém tem real conhecimento, ele vai pensar isso. E as atividades nesse mundo vai ser de acordo com isso. Ele vai saber realmente que a morte está chegando para todo mundo, ninguém escapa. E que é depois de lá que a gente vai ter a verdade. Aqui o tempo é rápido, lá demora muito mais. Sofrendo ou tendo felicidade de acordo com a atividade, o tempo lá é muito maior. Aqui é coisa passageira. Se a pessoa refletir nisso e realmente entender, ela vai começar a dar muito menos valor para as coisas daqui. Muito mais valor para essas coisas espirituais, que é o que vai com ela na morte. Então, isso é o tipo de real conhecimento. Se alguém pensa mais nisso, aí realmente pode falar que ele está em conhecimento. E aí ele vai agir dessa forma. Ele vai sempre agir com isso na cabeça. Então, antes de fazer qualquer coisa, pecado, enganação com qualquer pessoa, atividade pecaminosa, vai vir esse pensamento e ele não vai fazer. Então, ele vai ficar livre de pecado e fazer as atividades que ajudam ele a se render e servir e ter amor por Deus. Ele vai pensar sempre nisso. Aí pode ser dito que ele está em conhecimento da realidade de Deus, quem é Deus, que é a alma. Por isso é que vida espiritual é minoria que pratica. O primeiro deve ter isso em mente. Nada material pode dar felicidade e na hora da morte vai ficar tudo para trás. Não vai contar nada. E se cometer o pecado para aquilo também, vai ser entrar no julgamento e ter que sofrer por aquilo. Então, isso vai estar na mente de qualquer espiritualista. Ele vai trabalhar, fazer as atividades pensando nisso, naquele momento final. Qual o destino que vai ser da alma dele. Ele sabe que isso vai chegar hoje ou amanhã, ninguém escapa. Ele vai trabalhar visando isso. Não visando coisa daqui. O que eu vou ganhar aqui? Vai fazer, não é que vai parar de fazer essas atividades, mas só para manter o corpo, a família, vai fazer elas sem apego nenhum. Sabe que aquilo não vai ajudar em nada. Igual falou aqui, asno. Quem pensa só isso é asno. Já aquele que está desperto para a realidade, ele vai pensar dessa outra forma. Se a gente vê na vida de todos os santos, todas as religiões, eles falam sempre isso.
A pessoa vai estar desperta para isso. Daqui a pouco a morte vai vir. Igual diz um místico cristão, a morte tem sapatos de algodão. Ela chega sem fazer nenhum barulho. Qualquer hora ela abraça a gente. A morte tem sapato de algodão. Que a pessoa desperta, ela sabe disso. Não precisa fazer barulho, ela está sabendo que está vindo. Mas o materialista está sempre pensando aqui agora. Ele nunca acha que vai vir. Ele acha que vai vir para todo mundo, menos para ele. E aí as atividades são de acordo com o benefício material. Quando a morte vier, vai ter que pagar por aquilo. Então, se a gente é esperto, a gente vai pensar naquele outro caminho. Qualquer alma realmente inteligente vai pensar assim. Realmente disposta a se render a Deus, vai ter isso em mente. Contar não pode praticar bhakti. Sem bhakti, a alma não pode ser feliz, nem agora, nem depois da morte. Essa é a necessidade da gente praticar isso. A coisa mais importante da vida humana é essa. Se alguém não faz isso, é considerado como aquele tipo de pessoa que falou. Isso é a única coisa realmente importante. Você vê, tanta gente morre e não pensa nisso. Na hora da morte ele pensa, mas não dá tempo, ele até escreve isso. Podia ter feito mais isso, podia ter servido Deus, podia ter tido mais caridade com o próximo. Agora já era, passou a vida toda naquilo. Por quê? Na hora da morte vem aquele pensamento. Porque ali a realidade chegou para nós. Ali ninguém escapa. Enquanto está aqui, a pessoa pode ir se divertindo, ou preenchendo a cabeça, ou passando o tempo com coisas do mundo material. Mas naquela hora, não. E é aquela hora que o aspirante espiritual vai preparar a vida inteira para aquela hora. Pensando naquela hora. Quanto mais a mente estiver em Deus, mais tranquilo ele vai. Então, esse é o objetivo da vida humana, é simplesmente esse. Alguém aí? Pergunta não. Do contrário, se não tiver isso, qualquer atividade religiosa, ela vai ser religiosa só moralmente, socialmente, com um pouquinho de religião externa. Ou seja, vai ser uma coisa superficial que não pode dar progresso realmente espiritual. Tem muita gente que faz isso. Tem uma conduta moral boa, uma religiosidade mundana. Mas só aquilo não é capaz de conectar a alma com Deus, nem entrar no processo de devoção. Então, por isso que esse tipo de entendimento é necessário, esse entendimento espiritual necessário para realmente a alma começar a conectar com Deus no real sentido da palavra. Não é uma coisa ilusória ou superficial, não. Ela vai sentir que a alma dela está conectando com Deus através do devoto, mensageiro, profeta ou Vaishnava. Aí sim, entendendo que essas coisas do mundo são passageiras, fazendo tudo pensando naquele momento final, o bem da alma, do espírito, deixando as coisas do mundo de lado, sem apego a elas, ela pode entrar nesse processo. Do contrário, vai ser tudo material. Mesmo se for religioso, ainda assim material.
Por isso é que real vida espiritual não é para muita gente. Pouca gente está disposta para isso. Por mais que as pessoas falem, eu quero, ainda assim é o mínimo que realmente quer isso. Por esse motivo, é necessário esse tipo de atitude de rendição e entendimento do que é a vida humana. Para que ela serve? Qual que é o propósito? E qual que é o foco? Deve ser o foco. Para isso a pessoa vai ter que ter coragem para entender, encarar a realidade de frente, não ficar fugindo dela. Deixa a morte para lá, ela vai chegar, deixa ela para lá e continuar a vida. É impossível ter vida espiritual assim. Isso é que é para poucas. Poucas almas estão realmente preparadas para entrar nesse caminho espiritual. Se a gente tem esse tipo de atitude, a gente pode ser um deles. Quanto mais progride, maior a responsabilidade, mas a pessoa com fé firme, ela vai seguir isso até que a morte venha. Se ela estiver bem, vai abraçar a morte, ter uma morte pacífica, e a vida vai ver que a vida foi exitosa. Eu acho que tá bom. Se alguém tiver pergunta aí, acabar mais cedo. Sim, Prabhu, então a gente tem que viver a vida como se fosse o último dia. Essa é a ideia. É exatamente isso. Exatamente isso. Fazer o máximo enquanto dá tempo. Depois que vem, já era, né? Tem que pensar nisso sempre. Daqui a pouco essas coisas daqui vão tudo acabar. Quem não pode ficar confiando em outras pessoas, e nem em médico nenhum, em vacina nenhuma, e dependendo de coisa material para viver, nada disso. Ninguém vai salvar a gente naquela hora. Vê o tanto de gente que morre aí, está no hospital uma hora dessa. Tem quase ninguém para ajudar. Se ela dependeu de alguém, ela vai decepcionar. O melhor é depender de quem? Do próprio Senhor Supremo, dos Vaishnavas. Esses é que vão poder ajudar a gente, mais ninguém. Não dá para ficar pondo fé em nada do mundo material, nada. Ninguém vai poder ajudar ninguém na hora da morte. O máximo é levar para o hospital. Mais nada. Então, qual que é o melhor a se fazer? É servir aqueles que podem ajudar, realmente ajudar, depender deles. E aí, se a gente tem esse tipo de vida, não importa se a morte vier. Sem problema, ela pode vir a hora que ela quiser vir, de acordo com o karma, e vai estar preparado para ir. Dedicou a vida para que ele pode salvar a gente naquela hora. A vida deve ser preparação para isso, só. Igual o Gita fala, de acordo com o momento da morte, a gente tem o futuro. Então, tudo é preparação para aquele momento. Então, se a pessoa é realmente inteligente, compreende as verdades do mundo, de quem é Deus, do mundo material, ela vai pôr 100% de fé nos pés de lótus dos Vaishnavas e de Krishna, mais ninguém. Vai ficar pondo fé em ciência mundana, medicina mundana, achando que aquilo vai deixar ela imortal, nada disso. Qualquer jeito vai morrer, não tem jeito. Essa é a realidade do mundo material que a gente tem que encarar primeiro. Que quase 99,9% foge da realidade. Não quer nem pensar naquele momento, mas aquele tipo de atitude vai trazer sofrimento para ela. Vai ter que sofrer bastante por esse tipo de atitude, quando a morte vier. Uma pessoa esperta não vai cair nisso, não vai pôr a fé dela nas coisas desse mundo aqui. Isso é real vida espiritual. Não é só falar,
ou cantar Hare Krishna. Sem isso, zero. É nessa hora que a gente vê quem tem fé e quem não tem. A gente tem, é isso que a gente tem que refletir. Aonde está a minha fé? No dinheiro, que eu vou ser feliz se eu ganhar dinheiro. Em pessoas desse mundo, depender delas para alguma coisa. Minha fé está mais nelas ou nos pés de lótus Vaishnava? Isso que a gente deve refletir para a gente ver se a gente está no caminho certo ou não. Vida espiritual é isso. A fé deve estar nos Vaishnavas em Krishna. Fé para tudo. Aí sim a gente pode estar no real caminho espiritual da coisa. Do contrário, vai ser tudo karma. A gente vai ter que sofrer depois. E nesse karma vai entrar atividade pecaminosa, sempre. E é isso, 99% das pessoas hoje em dia está nesse tipo de caminho. São poucas as que elas estão preparadas para aquele outro caminho. Tem realmente fé em Deus e nos devotos. E é na hora da morte que isso vem. Você vê nessa pandemia o tanto de gente com medo. O terror que causou. Por quê? Falta de fé. Ela não quer pensar na morte, mas quando vem uma situação que pode ser, vem o desespero. Então isso é o quê? Fé fraca. Se alguém tem fé firme, vai preparar para aquele momento e quando vier, ele vai estar preparado para aquilo. Não vai ficar procurando refúgio em coisa mundana, achando que vai ficar eterno com coisas do mundo material. Melhor confiar em Deus do que qualquer outra coisa. Aí mesmo se a morte vier e ela vai vir algum dia, aquele que a gente depositou a fé que pode levar a gente para perto dele ou para um lugar bom. É só ele que vai poder fazer isso, mas ninguém. Aqui o povo vai poder fazer o quê? Nada. Qual o poder que eles têm aqui? Nenhum. Nem sobre a vida deles mesmo, que falar da dos outros. Então é isso é que determina o que a gente quer aqui nesse mundo aqui. Se é um caminho ou outro caminho. Aonde que a fé está mais depositada aonde? Isso é que é real conhecimento, né? Conhecimento aqui no Gita, Krishna fala desse tipo de conhecimento. Não conhecimento de saber, eu sei isso, Srimad Bhagavata falou isso, que os planetas é assim, é assado. Isso não é conhecimento. Esse tipo de conhecimento não leva a gente para lugar nenhum. Real conhecimento é esse que está falando aqui. Quando essa atitude é inclinada, essa fé é depositada no lugar certo. Se a pessoa é inquisitiva e reflete, ela vai ver essa realidade. Se ela tem recolhimento, né, canta Mahamanta sozinha, ela tem um tempo todo dia de recolhimento para refletir nessas coisas, isso é necessário. E hoje em dia muita gente carente, aí não consegue parar para cantar já, para ficar sozinho. Aí sente vazio, aí começa a ir para o mundo externo. Eu vou ligar para isso, vou ligar para isso. Eu quero conversar com isso. Aquilo para cobrir aquilo que não é preenchido dentro. Aí se a pessoa quer realmente entrar no processo, ela vai vivenciar aquilo, não importa a dor que vier. Porque ela vai ter que encarar aquilo para realmente entrar no processo espiritual, aí sim conectar com Deus e se sentir satisfeito. Esse recolhimento é necessário. A pessoa vai ter que deixar muita coisa. Não vai poder ficar pondo fé em outras pessoas do mundo. Ela vai pôr a fé na pessoa do outro mundo, que é os Vaishnavas e o próprio Cristo. A fé dela vai estar ali. Ela vai recolher ali, vai cantar o Mahamanta
vai ler escrituras, vai fazer oração, vai associar com quem está no caminho, escutar com submissão e vai ir tentando conectando interiormente, sem apego externo, sabendo que ninguém vai poder ajudar ela nisso, só Vaishnavas e o próprio Deus. Aí procurando aquilo dentro, tendo aquela vida interior. Aí sim ela pode ter alguma coisa. Se ela for corajosa o suficiente para encarar a realidade de frente, ela vai ter isso. Se a fé dela estiver depositada ali, ela vai aos poucos conectando. E aí, depois de um tempo, ela vai sentindo a fortuna. Aí vai vir os primeiros raios de Bhakti, e ela vai vendo que está no caminho certo. Aí, depois de um tempo, ela vai testando, saboreando as doçuras espirituais. Aí esse é o caminho, não tem nenhum outro. Isso que no começo é necessário essa coragem. No começo é tudo vazio. Antes de escutar e de ter um mestre, é tudo vazio. Não tem nada dentro. Então, se ela não encarar esse vazio, entender por que ela sofre no mundo, aceitar a posição caída que está, chorar aos pés de Lord de Cristo. Se ela entender isso, ela vai chorar aos pés de Lord de Cristo. Pela tipo de vida que levou até então. Os pecados que cometeu. Ela vai ver que não tem nada bom dentro. Só tem coisas materiais e pervertidas. Primeiro vai ter que encarar isso. E é nesse momento que muita gente desiste. Não tá, porque muita gente pensa que vida espiritual vai começar a cantar num dia, no outro dia ela vai sentir êxtase. Só que não funciona assim essas coisas. Vida espiritual é um longo processo de muita disciplina e determinação dia a dia, cultivando aquilo todos os dias. Cada dia é uma guerra diferente. E ela vai lutando ali todo dia, dia a dia, com força, fé, perseverança, aceitando tudo isso sem refugiar em outras pessoas do mundo material, sem pôr fé em outras pessoas do mundo material. E aí, se ela tiver essa força toda e ser corajosa e associar só com quem está nesse mesmo caminho e ir escutando e ir praticando nesse recolhimento interior, essa pessoa vai ser qualificada para começar a praticar Bhakti um dia. Esse é que é o caminho. Esse é o caminho que a gente deve tentar, se a gente compreende as coisas do jeito que elas são. E é o melhor caminho. O único jeito de ter uma vida satisfatória é esse. Os outros não estão, pode ver. E quem está pondo fé em outras pessoas, ou no dinheiro, ou na posição social, ou na própria família, eles não estão felizes. Pode ver. Nenhum conseguiu. Como que alguém vai conseguir hoje em dia? Todo mundo tentou, não conseguiu. Os sábios mastigaram. Vários sábios tentaram isso também. E eles também não conseguiram. Então ninguém pode ser satisfeito com essas coisas. Mas se ainda assim busca por elas, significa tolice. Sem cérebro. A inteligência foi perdida. Se alguém busca por isso, aí sim, ele está na posição de real entendimento da realidade do mundo, do outro mundo, que é a alma, a diferença do corpo para a alma. Aí sim, isso é real conhecimento. É o que falou ali. A pessoa vai estar engajada em serviço devocional. Se ela estiver trabalhando, o trabalho vai ser parte do serviço devocional. Com essa mentalidade, a pessoa pode fazer qualquer coisa. Ela pode ser casada, pode ser sozinha, pode ser qualquer coisa, pode ter 10 filhos, pode estar trabalhando, pode não estar trabalhando, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser aleijado, sem problema nenhum.
Tudo depende dessa atitude só, mais nada. Por isso que fé é importante. Fé é a coisa mais importante. É a fé que leva a gente a se render. E é essa rendição e fé que leva a gente a ter devoção e amor por Deus. E é esse amor por Deus que vai levar a gente para perto dele depois da morte. Esse é o principal da coisa. A gente lê o Gita só para isso, na verdade. E que Krishna falou para Arjuna: renda-te completamente a mim, eu vou te livrar dos pecados. O Gita termina assim, rendição. Por isso que a gente lê o Gita, lê as escrituras para ajudar a se render. Só isso. Orgulhoso com aquele que sabe, piorou. Aí acabou de vez, aí não tem nenhuma possibilidade para baixo. Então o Gita ele vem para isso, para rendição. Você vê que Krishna está falando direto isso. A pessoa deve, que o São Prabhupada no comentário também, a pessoa deve eliminar o desejo material, procurar servir com firme fé nos Vaishnavas, nas escrituras e em Krishna. E progredir nesse caminho. As escrituras vêm para isso só. Ela só vai ser útil se a gente tiver essa mentalidade. Aí isso é real caminho espiritual. E aí se a gente tem isso, a gente vai ver que o ambiente é todo favorável. Tudo que vem para a gente é favorável, seja bom ou ruim. A gente vê na hora das doenças, a gente fica muito mais rendido. Ela também é favorável. Se vier felicidade, a gente vai ver, ó, Krishna é tão misericordioso, então tudo vai ser favorável. Com esse tipo de atitude. Se a gente fizer alguma coisa, vier na mente coisa ruim, a gente vai ver, ó, isso é devido às minhas más impressões passadas, meus pecados. Se vier boa, a gente vai ver, ó, Krishna está me ajudando a fazer atividades boas. Então, esse entendimento ajuda. Alguém mais aí antes de cantar? Ninguém? Então vamos. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschacharya Shatarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paschacharya Deshatarine Vishnu Padaya Jadikaya Diyat Hare Shri Shrimad
Priyatmane Shishima Bhakti Vedanta Narayana Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Gurudeva 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 Jaya Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva 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 Jaya Jaya Gurudeva Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Shiva. Nitai Gaur Nitai Hari Gaura Hari Bol, Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Nitai Gaur Gaura Hari Hari Bol, Bol, Hari Bol, Bol. Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Guru Padma Vishnu Pada Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai. Jai Om Vishnu Pada Srila Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pada Srila Bhakti Jivanacharya Maharaj Ki Jai Jai Shri Guru Govind Swami Maharaj Ki Jai Jai Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj Ki Jai Jai Shri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Param Guru Maharaj Ki Jai Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai Shri Kanu Guru Varga Ki Jai Sadhu Goswami Ki Jai Panchatattva Gaur Hari Ki Jai Shri Bhagwan Shri Devpal Maharaj Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Vasavasani Ki Jai Shri Hari Nam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Hari Bol. Hari Bol, boa noite, obrigado, Prabhu. Boa noite, Obrigada, Hari Bol. Prabhu.